Voltar na página 40. Lá na página 40, no artigo, perdão, lá no topo da página 40, você tem um desenho lá, uma plaquinha de stop, pare, né? Onde você tem assim, ó, limitações constitucionais ao poder tributar. O que é isso? Eu tinha falado até agora para você que o Constituinte, a Constituição, ela atribui competência. Mas quando a Constituição atribui competência, ela também cria limitações a esse exercício. Por exemplo, a Constituição cria princípios a serem observados, vou citar todos eles. Princípio da legalidade, só pode criar o tributo por lei. Viu a União, Estado, Município? Só pode criar tributo por lei. Não pode ser confiscatório, não confisco. Tem que cobrar no ano seguinte, anterioridade. O que é isso? Os princípios constitucionais tributários funcionam como se fossem limitações constitucionais ao poder de tributar. São freios. O Constituinte dá o poder de tributar para as entidades, mas também cria limitações. O outro tipo de limitação, número 2, está na plaquinha de stop sua, são as imunidades tributárias. O Constituinte, ele dá o poder de tributar, mas diz, ó, eu não autorizo que vocês tributem o fato A, o fato B, o fato C, eu proíbo a tributação desses fatos. A Constituição protege alguns fatos econômicos, ela os torna imunes. São as não incidências previstas na Constituição, a aula do futuro. Então, já tomo conhecimento de que um princípio constitucional tributário ou uma imunidade tributária tem natureza jurídica de quê? De limitação constitucional ao poder de tributar. É uma limitação constitucional ao poder de tributar. Porque são freios ao poder de tributar, são limitações. Quem cria essas limitações? Própria Constituição. Quem cria princípio e imunidade? A própria Constituição. Só que às vezes é necessário que esse princípio ou que essa imunidade sofra uma regulamentação em lei. É necessário uma lei para regulamentar um princípio, uma imunidade, por exemplo. Se isso ocorre, eu preciso de uma lei complementar. Porque você sabe muito bem que a função da lei complementar é exatamente completar ou regulamentar a Constituição, naquilo que for necessário. Então, na página 40, eu vou ler o artigo 146 da Constituição, mas numa ordem invertida. Vou começar pelo 146, inciso 2. Cabe a lei complementar, diz o artigo 146, entenda-se lei complementar federal. Federal. Cabe a lei complementar, inciso 2, regulamentar ou regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Quais são elas mesmas, hein? Os princípios e as imunidades. Quem cria princípio e imunidade? Constituição. Quem regulamenta? Lei complementar federal. Professor, não entendi nada. Então vira a sua folhinha na página 41, que eu vou entender já já. Vamos dar um exemplo de uma imunidade na página 41. Eu volto já já para a página 40, é a nossa base, tá? 40 é a nossa base, a gente volta nela já já. Na página 41, lá no seu topo, você tem lá um artigo, é o 150 da Constituição, inciso 6º, que traz para a gente, aula do futuro, uma imunidade geral. E na linha C dispõe, é vedado à União, Estado, DF, município, instituir ou cobrar imposto sobre partido político e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social, vírgula, sem fins lucrativos, vírgula, nos termos da lei. Sublinha, lei. E onde está escrito lei, coloca lei complementar. Olha, mas não está escrito lei complementar. Mas coloca lei complementar, coloca assim, vide artigo 146, inciso 2, Constituição. Vide artigo 146, inciso 2. Explica melhor. Essas entidades que aí estão
para que sejam imunes a impostos, eu vou aprender isso no futuro, elas têm que ser classificadas como entidades sem fins lucrativos. E quem explica o que é ser sem fim lucrativo é lei. Observa que é necessário uma lei para regulamentar essa imunidade. É necessário uma lei para regulamentar o que significa a expressão sem fim lucrativo. E lei que regula imunidade é lei que regula limitação constitucional ao poder tributar. Mesmo não estando escrito lei complementar, tem que fazer interpretação sistemática com o artigo 146, inciso 3. Trata-se de lei complementar. Ponto. Que lei é essa, Lugon? Logo abaixo você vai ler. É o artigo 14 do CTN. No artigo 14 do CTN, você só vai ler os incisos 1, 2 e 3. Vai você, 1 minuto. O artigo 14 do CTN dispõe assim, 3 incisos. Primeiro inciso, não ter fim lucrativo significa não distribuir qualquer parcela do patrimônio, da renda, a qualquer título. Pode parar, pode parar. Matéria contábil, né? Logo, antigamente no texto não era isso não. O texto era não distribuir parcela do patrimônio da renda a título de lucro. Lá na aulinha de contabilidade eu estudo isso. Mudou, hein? Agora é não distribuir a qualquer título. Quem que alterou isso? Está em negrito aí, quem que alterou? Lei Complementar 104 de 2001. Quem está com o código antigo, fadado a errar na prova. O código mudou. Então o primeiro inciso é não distribuir qualquer parcela do patrimônio da renda a qualquer título. Então na provinha de fiscal do ISS de Recife, feita pela ESAF no ano de 2003, eles colocaram na letra B de bola, isso aí. E na letra E eles colocaram assim, não distribuir a título de lucro. Era a questão errada. Era a letra B ou gabarita, não distribuía a qualquer título. Mas não basta isso não. Pera aí, Lugon, quer dizer que uma instituição de educação e de assistência social, mesmo que tenha lucro, ela pode se classificar como sem fim lucrativo? Pode. Basta que ela cumpra esse inciso, não distribuir qualquer parcela do patrimônio da renda a qualquer título, mesmo que tenha lucro. Segundo inciso, cumulativo, tem que reverter a renda para dentro do país, na função institucional. Tem que reverter a renda. Terceiro inciso, tem que manter a sua escrituração de forma regular. Cumprir os 3 incisos, eu me classifico como entidade sem fins lucrativos, nos termos da lei, apto à imunidade do artigo 150, inciso 6º, que eu vou estudar no futuro aqui em sala de aula. E quem regula isso é o código, que eu vou aprender daqui a pouquinho, materialmente lei complementar. Então volta na página 40. Estou lá na minha base. Eu estou lá no artigo 146, que eu adianto para os senhores, é o artigo dos mais importantes do meu curso. É a chamada função tríplice da Lei Complementar Federal. Ou corrente tricotômica, ou função tríplice. O artigo 146, né, da Constituição, né, voltei para ele. É a chamada função tríplice, ou corrente tricotômica da Lei Complementar Federal. Então observa no inciso 2, eu vou ler esse inciso 2 pela última vez, que a primeira função que eu estou aprendendo agora oficialmente é, cabe à Lei Complementar Federal regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Ponto. Quem cria essas limitações? A Constituição. Quem regula? Lei Complementar. Muito bem. Deixa eu agora olhar para o inciso 1. O inciso 1 não tinha lido ainda não, vou ler agora. 146, inciso 1. Dispõe. Compete à Lei Complementar Federal dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. Logo a seguir, no final do artigo 146, tem uma explicação de cada um desses incisos. Olha o artigo aí que eu dei como exemplo para o inciso 1. O artigo dado como exemplo foi esse aqui, ó. 155, parágrafo 1º, inciso 3. Na verdade, eu prefiro ler tudo, não é?
o inciso 1, 2 e 3. Mas o foco da atenção é o inciso 3. Esse artigo trata do imposto de transmissão, causa-morte e doação, que é do Estado-membro. Vamos então abrir a Constituição nesse artigo. Não trouxeram a Constituição, que vergonha. Trouxeram sim. Esse é o momento do curso em que eu leio os 3 incisos, tá? E os 3 caem na prova. ITCD, né? Imposto do Futuro, ainda vou aprender, é do Estado-membro. Ele tem 2 fatos geradores. Ele atinge tanto a transmissão causa-morte, como também atinge a doação, que é uma transmissão inter-vivos gratuita, né? A título gratuito. Então ele começa assim, ó, de qual Estado terá competência quando se tratar de bem imóvel, de transmissão causa-morte ou doação de bem imóvel? Inciso 1, o Estado competente onde está situado o bem imóvel. Onde está situado o bem imóvel. Muito fácil. Já decorei. Vou para o inciso 2. Qual é o Estado competente quando se trata de transmissão causa-morte ou doação de bens móveis? Aí, se for doação, é onde tem domicílio doador. E se for transmissão causa-morte, onde se processa o inventário. Já decorei. Muito fácil. O problema é, e se o doador tiver domicílio no exterior? O problema é, e se o processo de inventário está sendo arrolado no exterior ou de cujo possuía bens no exterior? Complicou minha vida. O destinatário está no Brasil? O donatário está no Brasil? Qual Estado terá competência? Gerou conflito. Conflitos com a área. Soluciona conflitos com a lei complementar federal. Então, o inciso 3 diz, vamos ler? Cabe à lei complementar federal dispor sobre a competência nos casos em que, pode ler você, o doador tenha domicílio no exterior e por aí vai, como explicamos aí. Então, logo isso aqui combinou com o artigo 146, inciso 1 da Constituição. Deixa eu voltar ali, ó, na minha folhinha, página 40, a minha base. Olha o artigo 146, inciso 1. Abra ali, ó. Dispõe ele assim. Cabe à lei complementar federal dispor sobre conflitos de competência. Quem soluciona conflito de competência? Em matéria tributária, lei complementar federal. O exemplo está dado para você. Cuidado, hein? Quem atribui competência é a Constituição. A lei complementar apenas soluciona os seus conflitos. Ela dispõe sobre o conflito. É outra coisa. Tranquilo? Beleza. Então agora eu vou para o 146, inciso 3, que eu já tenho conhecimento, vou aprender agora pela última vez. O inciso 3 dispõe assim: compete à lei complementar federal estabelecer normas gerais em matéria tributária. Esse aí eu aprendi antecipadamente. Quem tem a primazia para estabelecer norma geral de qualquer tributo, seja federal, estadual, municipal, já anotei no rodapé da minha página 41, seja federal, estadual, municipal, quem tem a primazia? União, mediante lei complementar federal. A União, mediante lei complementar federal, vira a folhinha para a página 41, rodapé. A União, mediante lei complementar federal, ela vai definir fato gerador, base, cálculo e contribuinte de impostos ou de qualquer tributo, seja ele federal, estadual ou municipal. Por quê? Porque ela é uma lei de âmbito nacional. PT, saudações. Mas tem uma surpresa para os senhores. Página 42. Vamos abrir. Surpresa, ó. Olha bem para o CTN. Vou fazer um desenho diferente da folhinha. O CTN está aí na sua folhinha desenhado, né? O CTN, dentro dele, olha o coração aqui, ó, a matéria. Ele tem norma geral. Só que o CTN nasceu, ele é uma lei 5172 de 66, nasceu em 66. Naquela época, a Constituição em vigor era a Constituição de 46, alterada pela emenda 18 de 65. E naquela época, a norma geral podia ser por lei ordinária.
Naquela época, na verdade, aconteceu algo interessante. Em 66, não existia na Constituição ainda formalmente a figura da lei complementar federal. Não existia a figura da lei complementar federal propriamente dito. Existia lei, o que hoje se equipara à lei ordinária. Ah, é? Então, o CTN, a matéria dele não era norma geral? Naquela época podia ser tratada por lei ordinária, não podia? Então ele foi criada na forma de uma lei ordinária. A forma do CTN é de lei ordinária. Por quê? Porque a sua matéria, na época, era reserva de lei ordinária. Aliás, nem lei complementar existia, essa é a verdade. Então o CTN nasceu de olho azul, lei ordinária. Por que a forma lei ordinária? Porque a matéria era, na época, objeto de lei ordinária. Um ano depois, veio a Constituição de 67. E, recentemente, a Constituição de 88. Ambas, o caso é o mesmo. Ambas passaram a exigir norma geral por lei complementar. Norma geral por lei complementar. Essa aqui eu estou até falando dela hoje com você. O artigo atual é esse. Mas a Constituição de 67 também já exigia norma geral por lei complementar. Já exigia. O que aconteceu? Olha a linha do tempo. Linha do tempo. Se eu quero alterar... O CTN aqui foi tratado por lei ordinária, porque na época podia. Mas se eu quiser, em 67, mexer no CTN, eu quero alterar uma lei. Quando eu quero alterar uma lei, eu olho para a forma, para a matéria. Para a matéria. Em 67, essa matéria aqui, norma geral, passa a ser reserva de lei complementar. Então, em 67, só posso alterar o CTN por lei complementar. Quando eu quero alterar uma lei, eu olho para a matéria. Primeira pergunta que eu faria é o seguinte. A Lei 5172 de 66, que é o CTN, foi recepcionado pela Constituição de 67? A teoria da recepção é pela forma ou pela matéria? Pela matéria. A recepção é pela matéria, né? A compatibilidade de uma lei com a nova Constituição se dá pela matéria. A matéria era compatível? Era.